aula de hoje nós vamos dar início ao capítulo 3 do nosso livro, que vem falando aí sobre misturas e separação. Uma coisa importante que a gente deve lembrar é que todas as coisas que nós conhecemos, nós utilizamos no dia a dia, elas são formadas por substâncias. Então, se você for na sua cozinha, lá você vai encontrar o sal, que quimicamente ele é conhecido como cloreto de sódio. É uma substância. Se você for olhar na prateleira lá da sua mãe, você vai conseguir encontrar ali óleo, vinagre, até mesmo a água, né, que nós bebemos é uma substância. Por ser considerado uma substância pura, o sal ele deve apresentar um conjunto definido de propriedades e a sua composição química ela é representada pelas letras NaCl, que significa que ele é o cloreto de sódio, tá? E a gente consegue observar isso na tabela periódica que a gente viu lá no primeiro capítulo. Então, quando eu falo de substâncias, né, eu tenho aí como exemplo a água do mar. A água do mar ela é composta por água, né, e também por sal. Se você já teve a oportunidade de visitar o mar e você já deu um mergulho assim considerado, que você acabou sentindo aquele gosto, né, da água na sua boca, você vai perceber que ela é salgada. Por quê? Porque contém sal ali naquela água, certo? Um outro exemplo que nós temos de misturas é quando a sua mãe ali ela vai preparar um bolo, né? Quando você vai ali saborear um bolo gostoso, para que ele fique ali leve, bem fofinho, é necessário prepará-lo com alguns cuidados e com a quantidade de ingredientes corretos, certo? Aqui nós podemos ver, ó, temos vários ingredientes aí para poder formar a massa de um bolo, tá? E aí, olha só, quando a gente começa o preparo desse bolo, a gente começa ali batendo os ovos com açúcar, a manteiga, e aí a gente vai acrescentando a farinha de trigo aos poucos e depois coloca-se o fermento. Geralmente os trigos hoje vêm com fermento, né? E aí você coloca um pouquinho de leite, um pouquinho de água, dependendo da receita. Então esses ingredientes, quando eles estão juntos ali na bacia, né, que você começa a misturar, você começa a perceber que se forma uma massa homogênea. E eu vou já explicar para vocês o que é isso, tá? E aí, quando essa massa é levada para o forno, depois do forno ali pré-aquecido, essa massa ela vai se tornar um bolo pronto para ser consumido, né? Igual esse daqui que eu coloquei para ilustrar para vocês. Mas afinal de contas, o que é uma mistura? A mistura nada mais é do que uma porção da matéria que é constituída de duas ou mais substâncias puras, chamadas de sistemas. O sistema é um conjunto de elementos que, para fins de estudos, né, é organizado ali como um todo. E aí, a mistura nada mais é do que a matéria, uma porção da matéria que é constituída de duas ou mais substâncias. Então, para que eu tenha uma mistura, eu preciso de duas ou mais substâncias, certo? Eu não posso ter uma mistura se eu tenho somente uma substância. Se eu tenho somente uma substância, é uma substância única. Para que eu tenha uma mistura, eu preciso de duas ou mais substâncias. Não esqueçam disso. Então nós temos dois tipos de misturas. Temos misturas que são homogêneas e misturas que são heterogêneas. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. A mistura homogênea, ela recebe esse nome porque quando eu tenho duas substâncias puras e eu misturo, eu não vou conseguir ver fases diferentes. Ou seja, se você pega ali um recipiente com água pura e depois você pega açúcar e começa a misturar, você não vai conseguir perceber uma diferença naquele recipiente com a água, a não ser que você prove. E aí você vai perceber que a água ela tá doce. Mas a olho nu, quando você olha, você não vai conseguir perceber uma diferença de um recipiente com água normal.
Então, quando eu não consigo ver fases diferentes, eu entendo que aquela mistura é uma mistura o quê? Homogênea, tá? Então, a mistura ela é considerada homogênea quando eu não consigo identificar os componentes de maneira visível, né? De maneira ali que eu consiga perceber a diferença. E a mistura heterogênea? A mistura heterogênea é aquela que quando eu olho, eu consigo perceber fases diferentes. Ou seja, por mais que eu tenha duas substâncias juntas, eu consigo perceber que elas estão ali separadas, certo? É quando uma mistura ela apresenta duas ou mais fases e ela não tem uma aparência uniforme, ou seja, não tem uma aparência única. Ela tem uma aparência que eu consigo perceber uma diferença. Então, quando as misturas elas são formadas por dois componentes, eles apresentam duas fases, tá? Uma vez que essas substâncias elas não se associam, ou seja, elas não ficam ali de maneira uniforme. Uma outra coisa importante que a gente deve se atentar é que nem sempre um sistema heterogêneo ele é uma mistura. E aí a gente tem como exemplo um copo com água que tem cubos de gelo, tá? A gente vai conseguir perceber quando a gente olhar que nesse copo a água é líquida e os cubinhos de gelo eles vão formar duas fases diferentes. Eu vou conseguir olhar e eu vou conseguir perceber o que é gelo e o que é água. Então, o que acontece? Esse é um sistema heterogêneo. Por quê? Porque eu consigo perceber as fases ali diferentes. Porém, a gente deve lembrar que tanto o gelo, né, o cubinho de gelo que está congelado, quanto a água são a mesma substância, porque o gelo ele nada mais é do que água congelada, tá? Só que elas estão o quê? Em estados físicos diferentes, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje e eu te espero aqui na nossa próxima aula para a gente continuar estudando sobre misturas e separação. Tchau, tchau!